Outra coisa é, a potência energética da pessoa é diretamente proporcional à potência ectoplástica? Ou isso não tem relação direta? Não tem nada a ver. Não. Uma pessoa, ela pode ter a ectoplasmia e não é ectoplasta. Uma outra, ela tem ectoplasmia e tem fenômeno de efeito físico com ectoplastia de alto nível. Por isso que eu uso as duas coisas, ectoplasmia e ectoplastia. Entende? O ectoplasta é aquilo que faz os efeitos físicos, mais sério. Energia todo mundo tem. Ectoplasmia todo mundo tem. Agora, ectoplasta não. Você entende? É aquele negócio, você que lá da medicina. Neurônio todo mundo tem, mais ou menos os mesmos. Mas sinapse não, cada um tem os seus. Que a sinapse exige que a pessoa tenha vivência. Ela tem que começar a pensionizar por ela. Tudo é diferente, ninguém pensa igual. Então a sinapse é diferente. Sinapse que eu estou falando, todo o conjunto das inter-relações neurológicas, entende? A força que a pessoa exterioriza energia... Não Como é que é? A força que a pessoa exterioriza energia não tem relação com a força ectoplástica dela, então. De fazer esse fenômeno físico, às vezes tem. Às vezes tem, sim. Nem sempre, então. Não, porque ela não tem. Se ela tem uma tendência de exteriorizar a ectoplasmia em alto nível para ser ectoplasta, e a intenção dela é boa, e outra coisa, ela tem confiança naquilo que ela faz, porque o problema todo é autoconfiança, ter confiança no pulso, no taco. A coisa muda, potencializa tudo, tudo muda, enriquece. Olha a lógica. Humberto, tudo que eu falo aqui é baseado em fatos. Se eu falar alguma besteira para você que você acha, meta o pau. Vamos desancar com o negócio. Tem que criticar para a gente chegar num ponto. Tudo que eu falo aqui tem que ter princípio, meio e fim. Se eu não falar, tem alguma coisa errada. A gente tem que estudar mais. É tanto que quando eu não sei das coisas, eu falo assim, eu sou totalmente incompetente para falar, não posso dizer, etc. Já usei até uma expressão aqui do nosso amigo, sabe como é que é? O filósofo aí, amigo do... Valdo, ainda em relação a esse processo de ectoplasmia ou ectoplastia, os médiums de cura, eles são necessariamente ectoplastas? Às vezes, uns são mais do que outros, depende do efeito físico, entende? Tem gente que às vezes não, está só num nível ali normal da situação toda, bem assim, médio. É um médium. Agora tem aquele médium excepcional, fora de série e tal. Uma médium excepcional seria a Deperrance, aquela. Hein? Uma médium excepcional seria a Deperrance? Até um certo ponto. Ela era. Quem você considera, assim, na história, que seria um... Aqui no Brasil foi o Arigó. Ele foi o mais forte de todo mundo que eu vi. E olha que eu já vi isso para o mundo inteiro, hein? Até nas Filipinas eu vi os médios funcionando, o Aguipaua, todo mundo. Agora, você já viu na história algum médium que seja ectoplasta, que seja também um superdotado, como você falou, e positivo? Alguns eu vi, mas agora, por exemplo, eu nunca vi ninguém que tivesse chegado assim a 80 anos, o ectoplasta. Esse é que era o meu problema. Eu comecei a pensar, se eu vou usar efeito físico na minha vida, eu preciso saber se eu quero viver mais ou menos. Aí eu comecei a pensar, eu já tive tanta vida que eu morri mais cedo, eu não posso morrer cedo, eu tenho que dar um jeito. Aí então o que eu fiz? Comecei a estudar mais a profilaxia da minha saúde. E é por isso que eu falo aqui, vocês estão vendo que vocês possivelmente, raramente vão encontrar uma pessoa que já estudou tanto o seu próprio corpo, e as bobagens que esse corpo tem, e as tolices que eu já cometi com eles, como eu. Eu falo tudo. Agora é doença, acidente. Uhum. Além da questão somática, a profilaxia entra em dirigir carro. O meu problema era o soma. Valdo. Eu era encasquetado com isso. Por quê? Eu tive o parto que eu nasci foi laborioso. Eu tive pneumonia dupla logo em seguida. Eu vim com a cabeça toda quebrada. Demorei 11 meses chorando. Então eu falei assim, deixa eu ver o que vai dar esse corpo. Entende? Outra coisa, aos 28 anos eu tenho um infarto. Quando deu aquilo eu falei assim, eu tenho que mudar mais minha vida, ainda está pouco.